Então, bora para a palavra. Você pensou que eu ia falar bora, Bill, né? Meu Deus, como tem coisa que entra na nossa cabeça e gruda demais, não é? Mas bora para a palavra. Bill. Abra, abra em Êxodo, por favor. Oh, meu Deus do céu. Abra em Êxodo, por favor. Capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos do 1 ao 10. Êxodo 3, do 1 ao 10. A minha versão é a NVT. Se a sua for um pouquinho diferente, não tem problema. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós temos várias versões e boas versões da Bíblia, né, para nós lermos. A Sarinha ministrou hoje na abertura na King James. Eu estou lendo esse ano a NVT e ministrando na NVT. O ano passado eu ministrei na NVI, li a NVI, ministrei na NVI. Ano retrasado li a King James, ministrei na King James. Eu tenho um projeto de pelo menos uma vez por ano ler a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse. E como estou lendo, né, na NVT, aproveito para ministrar também na NVT. Mas você tem liberdade aí, e graças a Deus por tantas versões da Bíblia que nós temos à disposição. O livro mais traduzido do mundo é a Bíblia. E o livro mais vendido no mundo é a Bíblia. Então vamos lá. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 10. Diz assim: Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele, porque o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então, o Senhor lhe disse: Por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Versículo 10 novamente. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Vou falar mais uma vez versículo 10. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Amém? Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Queridos, esse texto é famosíssimo, não é? É o chamado de Deus para Moisés. O chamado de Deus para Moisés. Semana passada, nós fomos ministrados aqui a respeito de vivendo os sonhos de Deus. Esse é o título do sermão. Esse é o título do sermão.
vivendo os sonhos de Deus. E semana passada nós vimos, eu e você vimos, que Deus, embora Ele seja um Deus onipresente, está em todo lugar, onisciente, sabe todas as coisas, e também presciente, Ele é um Deus onipotente, que pode todas as coisas, mas Ele entregou coisas na minha mão e na sua mão, que são poderosas. E uma das coisas que Ele entregou na minha mão e na sua mão, e que Ele não revoga, Ele não tira, é o poder de nós escolhermos, de nós fazermos escolha, o livre-arbítrio. Eu e você temos dado por Deus o poder de escolher. E quando nós fazemos boas escolhas, nós nos aproximamos dos planos de Deus, dos sonhos de Deus. Quando eu falo sonhos, são planos de Deus. Quando eu faço boas escolhas, eu me aproximo dos planos de Deus. Quando eu faço más escolhas, eu me afasto dos planos, dos sonhos de Deus para a minha vida. Assim sou eu, assim é você. Que escolha nós temos feito? Que escolha nós temos feito? E a partir desse alicerce, da semana passada, nós partimos para essa ministração dessa semana. Inclusive, semana que vem nós continuaremos aí, nessa série. A Sarinha falou, semana que vem de novo. Falei, ela falou, meu Deus, virou uma série da Netflix, parece Grey's Anatomy. Depois perde a mesada, não sabe por quê, Fala, nem tenho mesada. Olha os dois falando, nós nem temos mesada. Acabam de perder profeticamente. Tá bom? Já perderam, nem tinham, já perderam profeticamente. Eu conheço vocês desde que vocês estavam na barriga da mamãe. Só de olhar um para o outro, eu sei que vocês estavam pensando e falando. Então, queridos, pelo menos até a semana que vem nós vamos ser ministrados nessa questão de viver os sonhos de Deus. E agora, nesse contexto do povo de Israel, e você sabe o que está acontecendo aqui. Deus tem um encontro com Moisés. Deus encontra Moisés ali. Moisés era um assassino que estava fugindo. Ele tinha matado um homem lá no Egito, e temendo a fúria de Faraó, ele foge, vai ali para Midian, se casa em Midian, e ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro, chamado Jetro. E enquanto ele está pastoreando essas ovelhas, o rebanho do seu sogro, ele tem essa visão de um arbusto, uma sarça que ardia em chamas, mas não era consumida. E você viu ele, curiosão, falou, meu Deus, que coisa interessante. Uma árvore pegando fogo e não sendo consumida. E quando ele vai se aproximar, Deus fala com ele, porque Deus estava ali, naquele arbusto, e Deus ministra na vida dele, se apresenta a Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus do seu pai Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu tenho visto a opressão que o meu povo tem vivido. O povo de Deus já estava ali como escravo há mais de 400 anos, aproximadamente 420 anos como escravo ali no Egito. E Deus falou assim, eu tenho visto e o clamor desse povo chegou até mim. E chegou o momento então de eu libertá-lo, o meu povo sair do Egito. E eu não tenho apenas uma libertação para fazer, mas eu também tenho um destino a eles. Eu tenho um norte, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho uma terra. Essa geração que está aí no Egito, nunca soube o que é ter uma terra. Mas nunca soube o que era ser livre, porque todos já nasceram embaixo da escravidão, já que há mais de 400 anos eles estavam ali como cativos no Egito. E Deus fala assim, eu não só vou libertá-los, mas também vou dar uma terra para que vocês possam chamar de sua. É a terra de Canaã. Lá existem outros povos, outras nações que habitam aquele lugar.
Mas eu estou te convocando, eu estou te chamando. E no versículo 10, que eu fiz questão de ler 3 vezes com você, Deus fala para Moisés: agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Então nós vamos ser ministrados hoje a respeito de viver os sonhos de Deus, os planos de Deus. E nós vamos ser ministrados a respeito da vida de Moisés. Da vida de Moisés. Primeira coisa que nós temos que discernir e entender é que sonho é diferente de desejo. Sonhos são diferentes de desejos. Eu e você temos sonhos, devemos ter, e também temos desejos. Mas são diferentes. E se nós confundirmos, se nós não soubermos discernir o que é sonho e o que é desejo, nós podemos aí estar andando numa linha errada, confundindo, não entendendo, não discernindo e confundindo o que é desejo, o que é sonho, o que é desejo, achando que você está sonhando, na verdade você está tendo um desejo. E são coisas muito diferentes uma da outra. Desejos são coisas que nós queremos, como o próprio nome diz, desejamos, almejamos, mas são coisas que são coisas rápidas. Eu tenho um desejo, por exemplo, mulher grávida, né? Quando você estava grávida, lembra? Você teve algum desejo? Você teve algum desejo estranho quando você estava grávida? Graças a Deus, a pastora Thaisa não teve tantos desejos. Eu, na verdade, não lembro de nenhum que ela teve, né? Mas mulher grávida normalmente fala: eu quero comer, sei lá, feijão com sorvete de morango, né? Eu quero comer, sei lá, um rodízio 4 horas da manhã, né? Sei lá quantos desejos as mulheres grávidas têm, e desejos estranhos. Mas nós também temos desejos. Eu e você que não estamos grávidos, alguns até aparentam que está grávido, né? Se olhar de ladinho e falar: nossa, está para nascer, inclusive. Já está de 9 meses. Mas nós também temos desejos e vontades, e que estão muito ligadas a um momento. A um momento. Que não nos custam, às vezes, muito empenho, muito recurso para conquistá-las, para tê-los. Isso não são sonhos, são desejos. Sonho é diferente. Sonho, na verdade, nós não temos em grande abundância. Nós temos alguns. Podemos ter 1, podemos ter 2, podemos ter 3. Mas sonhos, nós devemos empreender mais, nos dedicar mais. Custa tempo, custa fé. Muitas vezes choro e lágrimas, porque são coisas que nós almejamos e não são tão fáceis de conquistar. São coisas que estão um pouco mais para frente. Então o sonho é diferente de desejo. E tem muitas pessoas que invertem, confundem e acham que desejos são sonhos e vivem de desejo em desejo. E não necessariamente estão se aproximando dos seus sonhos. Não necessariamente estão se aproximando dos seus sonhos. Sonhos são diferentes de desejo. Você é uma pessoa que vive para realizar o seu sonho, ou você é uma pessoa que vive para realizar os seus desejos? Antes de você responder, eu vou te dar uma dica. Você vai responder para você mesmo. Mas é muito fácil nós identificarmos quem é movido por desejos e quem é movido por sonhos. Normalmente, quem é movido por desejo é uma pessoa que, normalmente, ela não tem um norte. Normalmente, ela não tem um norte. Ela faz muitas coisas, empreende em muitas coisas, mas também é facilmente desmotivada. Normalmente, uma pessoa que é movida pelos seus desejos, ela chega assim para você e fala assim: sabe o que eu estou fazendo?
Você fala assim, o quê? Ela fala, sei lá, sei lá, fala alguma coisa aí. Estou fazendo um curso para ser astronauta. Você fala, que legal. Né? Assim eu não identifico ninguém. Alguém aqui quer ser astronauta? Não, então não é para ninguém, é só para você tentar se identificar aí. Eu quero ser astronauta. Estou fazendo um curso para ser astronauta. Você fala assim, que legal. Passa 2 meses. Você fala assim, e aí o curso de astronauta, como é que está? Sabe, eu dei uma parada. Agora eu estou fazendo outra coisa. Estou fazendo um outro curso. Que legal. Aí depois passa mais aí 45 dias, 3 meses, você fala assim, e aí, como é que está aquele outro curso? Então, você sabe que não foi. Então, normalmente, quem é dirigido aí, quem tem muitos desejos e é movido pelos seus desejos, é muito fácil começar a empreender em alguma coisa e daqui a pouco desmotiva. Daqui a pouco desmotiva. Sabe criança? Inclusive o Clay ontem falou, vou usar o exemplo do filho do Clay. Inclusive ontem nós tivemos uma reunião aqui dos empresários, querido. Infelizmente você não estava aqui. Puxa, foi tão bênção, mas tão bênção, tão bênção. O Clay pouco pregou, mais chorou. Pensa num menino que mais chorou do que pregou. E ele falou a respeito de nós sermos empresários cristãos e sermos dirigidos por Deus para impactar onde nós estamos. Pouco ele falou de rede social, mas ele falou que nós devemos, como empresários, nos levantar aí para transformar o mundo. Se você não veio, você literalmente perdeu, querido. Eu fui muito abençoado pelo que eu ouvi. E uma das coisas que ele falou, ele deu o exemplo do filho dele, né, o Pedro. Ele falou assim, o meu filho, ele fala assim, tem hora que ele quer ser jogador de futebol, tem hora que ele quer ser carteiro, e tem hora que ele quer ser empresário. E ele nem sabe o que é ser empresário, mas ele fala que ele quer ser empresário. E eu dei esse exemplo de criança, e foi de forma proposital, né, de uma criança, e é de forma proposital, porque quando nós somos regidos pelos nossos desejos, realmente nós somos imaturos. Nós não sabemos exatamente o que nós queremos. A Sarinha, quando era pequena, ela queria ser todas as profissões do mundo. Não é? Ela falou assim, minha vida, cada dia da minha vida eu vou ser uma profissão. Imagina que legal, um dia vai ser médica, outro dia, sei lá o quê, vai ser engenheira, no outro dia astronauta, cabeça de criança. E quem não tem um norte, quem vive de desejo, atrás de desejo, são imaturos, emocionalmente imaturos, emocionalmente imaturos. Sonho é diferente, querido. Sonho você almeja, você pode até fazer projetos para conquistar o seu sonho. Você pode fazer planos de como chegar no seu sonho. E você não muda. Se é um sonho, verdadeiramente um sonho, você não fica trocando de sonho. Senão você é regido por desejo. E é uma pessoa imatura. Não entendeu o projeto de Deus para a sua vida. Não entendeu o projeto de Deus para a sua vida. Então nós devemos sim ter sonhos. Podemos ter desejos? Sim. Claro que devemos, claro que podemos, não é errado. Mas quando eu sei o meu sonho, quando eu tenho muito claro o projeto de Deus para a minha vida, o sonho de Deus para a minha vida, todos os meus desejos estão linkados, relacionados com o meu sonho. Por exemplo, mais um exemplo. Nosso casal novo, não é? Minha filha e meu genro, brincando, minha filha e meu filho, minha nora e meu genro, né? Paulinha e Samuel. Eles são estudantes, estudam engenharia aeronáutica, né? Falei para vocês aqui, né? Vão projetar aí asas, turbinas, foguetes, né? O Elon Musk vai
A Sarinha falou dela, vai contratá-los aí para fazer um foguete para nos levar para Marte, enfim. São aí futuros engenheiros aeronáuticos. Esse é o projeto que Deus colocou no coração deles, o sonho para eles, para a vida profissional. Agora imagina eles chegarem para mim e falar assim, pastor, e eu sei que eles são estudantes de engenharia, falam assim, pastor, comecei um curso. Que legal, é um curso que eu desejava muito fazer. Curso do quê? Enfermagem. Ué, mas o que tem a ver enfermagem com... A não ser que você não confie muito no seu projeto e o seu avião cairá, precisará de um enfermeiro, não é? Claro que não, eles são excelentes estudantes, eles não. Mas há um desejo que não condiz com o projeto, com o sonho de vida. Então, se nós sabemos exatamente qual o sonho de Deus para as nossas vidas, o projeto de Deus para as nossas vidas, os meus desejos vão me levar, estão condizentes, estão de acordo com o sonho. E não vão me levar para lugares diferentes. Eu não vou perder tempo. Eu não vou me desgastar. Eu não vou colocar energia naquilo que não está me levando para o sonho e projeto de Deus. Então, todos os meus desejos estarão aí em concordância com o que Deus tem para a minha vida. Você está entendendo até aí? Amém. Que bom que você está entendendo, apesar de mim estar explicando, de eu estar explicando. Muito bem. Agora, uma outra coisa que você tem que entender, e eu também tenho que entender, que os nossos sonhos não podem ser egoístas. Os nossos sonhos não podem ser egoístas. No sentido de alimentar o meu ego. Porque a palavra egoísta, não é? Tem aí o prefixo ego, que é no latim eu. Tem a ver comigo. Só comigo. Não pode ser um desejo vaidoso, um sonho vaidoso, que vai fazer você super, hiper, power conhecido. Não tem a ver com fazer você famoso. Não é isso. Porque não serão sonhos de Deus para você. Não serão sonhos de Deus para você. Se você quer, através do seu sonho, do seu projeto, se tornar super, hiper, power, famoso, querido, esse projeto não tem a ver com Deus. Porque a palavra de Deus fala, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, a palavra de Deus fala o seguinte, portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos almejar, tudo que nós devemos planejar, tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Você pode sim ter projetos, sonho, mas através desse seu projeto, através desse seu sonho, Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser glorificado. Deus precisa ser glorificado. Porque a Bíblia fala, Paulo fala, vão beber, vão comer, ou vão fazer qualquer outra coisa. E quando ele fala qualquer outra coisa, quando a Bíblia fala tudo é tudo, nada é nada, qualquer outra coisa, qualquer coisa que você for fazer, eu e você formos fazer, tem que ser para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então o seu sonho, o seu projeto tem que glorificar a Deus. Tem que glorificar a Deus. Vou usar de novo nosso casal. Querem ser engenheiros? Para quê? Querem ser os melhores engenheiros que a Unesp já formou aqui em São João da Boa Vista. Amém? Receba. Amém, receba. Mas para quê? Para que eles tenham um outdoor ali, na placa de entrada, na Unesp. Paulinha, nota 1000 na Unesp. Samuel, nota 1000 na Unesp. Para quê? Isso seria uma vanglória, uma glória para o homem. E Deus não tem compromisso com vanglória. Deus não tem compromisso com vaidade. Deus não tem compromisso com ego. Porque tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós devemos ser e ter, deve glorificar a Deus. Amém? Então o seu sonho, o seu projeto deve estar linkado
para louvar, adorar, glorificar o Senhor. São excelentes engenheiros. Sim, nós nos dedicamos, nós nos empenhamos, nós ficamos 5 anos longe da nossa família, nós estudamos muito, mas sabe quem nos fez assim? Isso tudo é porque Deus nos sustentou, porque Deus nos abençoou, porque isso foi um projeto de Deus para a minha vida. Sem Deus eu não sou nada, sem Deus eu não faço nada, sem Deus eu não posso nada, porque eu sou totalmente dependente de Deus. Amém? Então, os seus sonhos precisam estar linkados para glorificar a Deus. Tá certo? Amém, gente boa? E olha só como nós aprendemos com Moisés. Olha só como nós aprendemos com Moisés. Qual era o desejo de Moisés? Qual era o sonho de Moisés? O que Moisés queria? O que Moisés estava fazendo ali no Egito? Ele estava fugindo. Ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele era um assassino fugitivo. Estava escondido ali em Midian. Até o dia que Deus encontrou com ele. E aí Deus fala para Moisés o plano que Deus tinha para a vida de Moisés. O plano que Deus tinha para a vida de Moisés. No versículo, Deus explica tudo o que ele queria fazer. Tudo que ele faria para Israel. Mas no versículo 10, ele fala para Moisés: Moisés, agora eu tenho um plano, dentro desse plano, dentro desse meu projeto, eu tenho algo para você fazer. Você vai falar com o faraó. E você vai dirigir esse povo para sair do Egito. Imediatamente, o que Moisés fez? Claro que Moisés, ele tem uma conversa com Deus. Se você continuar lendo aí o capítulo 3, você vai ver que Moisés, ele tem uma certa dificuldade em olhar para ele e achar que ele era capaz, que ele tinha capacidade de liderar, dele ser realmente aquele que estaria tirando Israel ali do Egito e conduzindo Israel para essa terra prometida. Ele chega a falar com Deus, mas como é que eu vou falar com o faraó? O que eu vou dizer para faraó? O que eu vou falar para aquele povo? E ele chega a argumentar algumas vezes. E sabe, queridos, há projetos que Deus realmente coloca nas nossas mãos. E todo projeto, vou melhorar essa minha frase. Todo projeto que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que ter o sentimento que sem Ele, nós não conseguimos. Pode ser o projeto mais simples, quanto o projeto mais audacioso. Nós temos que ter a sensação de olhar para Deus, não a sensação, mas isso ser uma verdade no nosso coração, de que se Deus não estiver conosco, se Deus não nos dirigir, se Deus não nos sustentar, nós não somos capazes. Porque a força do meu braço, a força do seu braço, não são suficientes. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Mas a partir do momento que Moisés entende o plano de Deus para a vida dele, o sonho de Deus para a vida dele, o que acontece com Moisés? Ele ajusta a sua bússola, ele ajusta a sua bússola, coloca o norte da sua vida em concordância com o que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha para a vida dele. E assim deve ser na minha vida e na sua vida. Assim deve ser na minha vida e na sua vida. Sabe, queridos, eu tenho certeza do que Deus tem para mim. Há pouco mais de 20 anos atrás eu não sabia. Eu não sabia. Na verdade, eu nem o conhecia. Eu nem o conhecia. Achava que conhecia, mas não conhecia nada de Deus. Por isso que eu andei de desejo em desejo, mas sem um norte. Por isso que eu era um homem imaturo, mesmo sendo homem. Por isso que eu fiz uma faculdade de História,
Depois eu fiz uma faculdade de economia e depois uma de engenharia. Tudo a ver, não é? Vê se tem um norte, vê se tem um rumo, vê se tem uma concordância. Não, por quê? Porque eu era regido por desejos. Ai, desejo, eu gosto de história, vou fazer história. Ah, mas economia também é legal, vou fazer economia. Nossa, engenharia, eu acho super legal ser engenheiro, vou fazer engenharia. Até o dia que Deus entrou na minha história. Até que um dia Deus entrou na minha história. E Ele me deu uma fome, uma sede de conhecê-lo mais através da palavra. Deus, Ele foi mostrando o plano dEle para a minha vida sem mesmo eu entender direito. Eu me converti num mês de agosto de um ano aí, 20 e poucos anos atrás. Eu me converti num mês de agosto. Em dezembro, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, ali na virada do ano, eu me batizei. Em fevereiro, eu estava matriculado num seminário teológico. Eu não sabia nem folhear a Bíblia direito. Não sabia nem folhear a Bíblia direito. Eu não sabia. Se o cara falasse aí, abre em Tobias, eu ia procurar. Abre em 1 Macabeus, eu ia procurar. Né? E nós sabemos que esses textos não estão na Bíblia, né, cristã, protestante. Mas se falasse, eu ia procurar. Não sabia nada ali no seminário. Mas ali Deus já estava me conduzindo para o plano dele para a minha vida. Aí, sei lá que ano do seminário, não sei se foi no 3º ou no 4º ano do seminário, Deus falou para mim: ei, o sonho que eu tenho para você é ser pastor. O sonho que eu tenho para você, o meu plano, o meu sonho para você é que você seja pastor. Pensa se eu queria. Não queria. Sabe que para ser pastor da igreja como eu sou, nós passamos por um concílio, né? E eu passei por um concílio. Você acredita que eu quase bombei no meu concílio? Sabe o que é concílio? Se reúnem pastores e vão te sabatinar. Um vai falar sobre cristologia, o outro vai falar sobre administração eclesiástica, sei lá, vão levantar vários temas e vão te sabatinar. Bom, me colocaram lá, sei lá quantos pastores tinham, eram muitos pastores, e começaram a me sabatinar. Você acredita que eu quase bombei? Sabe onde eu bombei? Não foi em nenhuma questão bíblica ou teológica, mas quando eles falaram assim: você tem certeza do seu chamado? Eu falei: não. Na verdade, eu nunca sonhei com isso. Não foi esse o meu projeto de vida. Mas hoje eu entendo que Deus está me chamando. Eu não entendi ainda por que Deus me chamou, mas eu entendi que Deus me chamou. Se esse é o projeto de Deus para a minha vida, então é isso que eu quero. Mas a convicção, assim, de berço, aos 17 anos, eu desde os 17 anos, desde os 15 anos, capaz. Estou sabendo isso aí faz pouco tempo que Deus falou para mim. E por conta disso eles falaram: então nós vamos, espera um pouquinho lá fora, que nós vamos nos reunir e vamos ver se você tem condição aí de ser pastor. Mas a partir do momento que Deus colocou e mostrou o sonho dele para a minha vida, aquilo se tornou o meu alvo. Eu continuei trabalhando, continuei sendo vendedor, continuei fazendo meus negócios, mas há algo que é primeiro na minha vida. Eu estou vendedor, eu estou representante comercial, eu estou empresário, mas eu sou pastor. E tudo que eu faço tem em direção a esse sonho de Deus para a minha vida. Sabe por que eu moro em São João da Boa Vista? Porque eu sei que Deus me chamou para ser pastor aqui em São João da Boa Vista. Porque eu não tenho um cliente em São João da Boa Vista. Eu não tenho um cliente em São João da Boa Vista. Eu só estou em São João da Boa Vista, trouxe minha família para cá, porque eu sei que o sonho de Deus, o projeto de Deus para minha casa é ser pastor dessa igreja. Então eu tenho que me colocar embaixo desse sonho, embaixo desse projeto. Poderia fazer muito mais profissionalmente? Não tenha dúvida.
E que os donos dos frigoríficos que eu represento não estejam assistindo esse culto, senão eu vou ser exortado, né? Um deles está aqui, não está nem ouvindo, está aqui dentro, nem está ouvindo. Mas é o plano, o projeto de Deus para a minha vida. Qual o plano de Deus para a sua vida? De repente Deus não te chamou para ser pastor. E não tem problema nenhum. Deus te chamou para ser professor, para ser professora. Deus te chamou para ser engenheiro. Deus te chamou para ser médico. Deus te chamou para ser empresário. Deus te chamou para ser sei lá o que, querido. Mas se esse for o sonho de Deus para a sua vida, se esse for o sonho de Deus, se esse for o norte de Deus, se esse for o plano de Deus para a sua vida, invista nisso, invista nisso, invista nisso, e que seja para a glória dEle, que seja para a glória dEle. Quando você for professor, quando você for professora, que seja para a glória dEle. Se você for engenheiro, que seja para a glória dEle. Se for para ser empresário, que seja para a glória dEle. Se for médico, que você seja o melhor médico, a melhor médica, mas para a glória dEle. E se esse for o sonho de Deus, se esse for o sonho de Deus para a sua vida, se esse for o sonho de Deus para a sua vida, e os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito melhores do que o nosso, muito melhores do que o nosso, mas muito melhores do que o nosso. E nós vemos isso na vida de Moisés. Quando Moisés identificou o sonho de Deus para a vida dele, ele se colocou embaixo desse chamado. E aí você não vê mais Moisés querendo apacentar a ovelha. Nós não vamos ver mais Moisés querendo administrar o rebanho do seu sogro. Nós não vemos mais Moisés fazendo outra coisa a não ser apacentar aquele povo, dirigir aquele povo para o chamado que Deus tinha para aquele povo e viver o sonho de Deus para a vida de Moisés dentro desse plano de salvar e libertar Israel. Amém? Amém. Muito bem. Vamos lá. Outra coisa que nós aprendemos com Moisés, gente boa, é que Moisés ele era muito satisfeito com o que Deus tinha para a vida dele. Quando Moisés identificou o que Deus tinha para a vida dele, ele se sentiu pleno. Ele não almejou coisas que não eram para ele. Ele não almejou um chamado de uma outra pessoa. Não aconteceu isso com a família de Moisés. Se você olhar a família de Moisés, a gente sabe que pelo menos ele tinha mais 2 irmãos, um casal de irmãos mais velhos do que ele. Miriam e Arão. Lembra Miriam? Miriam, inclusive, colocou Moisés ali no cesto, né? no rio do Egito. Foi ela que acompanhou Moisés ali no cesto até que ele encontrasse a filha de Faraó. Ela é irmã mais velha. E Arão também era irmão mais velho de Moisés. E eles faziam parte desse projeto, não é de Deus. Eles estavam inseridos nesse pacote do povo que ia sair do Egito e ia para Canaã. Só que chegou um momento, que os 2 irmãos mais velhos de Moisés, chegou um momento que os 2 irmãos mais velhos de Moisés, Miriam e Arão, olharam um para o outro e falaram assim: por quê? Por quê que Moisés que nos dirige? Por que que Deus fala através da vida dele e não pode falar através das nossas vidas? O desejo de Arão e de Miriam não era que fossem boca de Deus. Não é isso, eles não queriam ser usados por Deus. Porque isso é um desejo digno, saudável, espiritualmente falando saudável. Eu e você queremos ser usados por Deus, sim ou não? Se você não for usado por Deus, querido, cuidado. Porque outro vai te usar que não é Deus. Então nós queremos ser usados sim por Deus, nós queremos ser usados por Deus. Mas o desejo de Miriam e Arão não era exatamente serem usados por Deus. Eles queriam ter o chamado de Moisés. Eles queriam ser o que Moisés era. E no capítulo 12 de Números, abra lá Números capítulo 12. Olha só. Olha só, Números capítulo 12. Disseram, quem disse? A dupla dinâmica.
Miriam e Arão, os irmãozinhos, os mais velhos. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Tem que ler com emoção. E com emoção você fala assim, acaso? Aqui, Miriam. Aqui, Arão. Acaso Deus fala só por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Só que adivinha quem estava ouvindo, gente boa? Ah, meu Deus, Deus ouviu. Deus ouviu, Deus ouviu. Eles não imaginavam que Deus estava atrás da porta, atrás da tenda ali, ouvindo o que eles estavam falando. Era uma conversa secreta deles, e Deus ouviu. E adivinha o que Deus fez? Deus dá um esfrega nos dois. Mas Deus cata os dois e dá um esfrega nos dois. Quer ver? Vamos abrir esse texto aqui, porque esse texto é legal. Olha só o que Deus fala. Hebreus capítulo 12, Números 12, 2. Nós lemos. Aí olha só, depois de Deus ouvir, no versículo 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos lá. Disseram, acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. Isso não afetou Moisés. Isso não afetou Moisés, mas compraram uma briga com Deus, gente boa. Essa é uma briga que eles compraram com Deus. Moisés estava de boa, mas Deus não gostou muito dessa história. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam. Reunião em família. E Deus sendo o mediador. Senta os três aqui, nós vamos bater um papo, gente boa. Vão à tenda do encontro, vocês três. E foram para lá os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou à entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram e o Senhor lhes disse, ouçam o que eu vou dizer. E a gente lendo com emoção, gente boa. Eu creio que esse Arão e Miriam, a hora que Deus chamou eles de Arão e Miriam, tiveram que trocar a túnica. Arão e Miriam, venham cá. Ouça o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com eles em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? Imagina a cena, gente boa. Imagina a cena. A ira do Senhor se acendeu contra eles. E ele se retirou. Deus, enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca, como a neve, leprosa. Miriam ficou leprosa, porque ela quis viver um sonho que não era dela. Ela quis viver um sonho que era de Moisés. Ela queria fazer do projeto de Moisés o projeto da vida dela. Ela não se contentou com o que Deus tinha para ela. Ela quis o que Deus tinha para Moisés. E Arão não foi diferente. Arão não foi diferente. Arão não foi diferente. Queridos, o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. Mas não quer dizer o que Ele tem para mim é melhor do que Ele tem para você e vice-versa. Há pessoas, infelizmente, há Miriams e há Arãos dentro da igreja que querem viver aquilo que não é para eles. Querem viver aquilo que não é para eles, é para o irmão deles. É para outra pessoa. E por isso, ficam aí batendo cabeça. Ficam aí até mesmo doentes, emocionalmente e espiritualmente falando. Porque estão mais interessados em viver o sonho e o projeto de Deus
para a vida do irmão na sua vida. Deus tem algo para mim e para você. Nós temos sim um objetivo comum, mas também nós temos um chamado individual. Sabe, você não vê Moisés, porque você sabe o que Deus tinha para Moisés, mas você também sabe o que Deus tinha para Arão. O que Deus tinha para Arão? E para a descendência de Arão. Deus chamou Arão para ser o sacerdote de Israel. E todos os seus descendentes, todos os descendentes de Arão seriam sacerdotes em Israel. Era a família de Arão que oficiaria o culto ao Senhor ali no tabernáculo e depois no templo. Vê se Moisés ficou chateado com isso. Vê se Moisés ficou aborrecido com isso. Moisés recebeu a direção para a vida dele, ele abraçou. E quando ele entendeu o que Deus tinha para a vida do irmão dele, ele liberou o irmão para fazer. Porque ele tinha certeza que o que Deus tinha para a vida dele, o sonho que Deus tinha para a vida dele era bom. E o sonho que Deus tinha para a vida do irmão era bom também. Ele não se sentiu menos e nem mais. Mas ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele e o que Deus tinha para Arão. Arão e Miriam não entenderam isso em Números capítulo 12. E Arão clama para que Moisés pedisse misericórdia para Deus, para que Miriam não terminasse daquele jeito. E Deus ouviu a oração de Moisés para que Miriam fosse curada. E ela ficou 1 semana longe do arraial, até que a lepra dela fosse curada e ela pudesse voltar para onde Deus tinha para a vida dela. Você está entendendo, gente boa? Você está entendendo, gente boa? Cara, eu quero dar um exemplo. Eu quero dar um exemplo para você. E quero dar o meu exemplo. Da minha família, da minha casa. Deus me chamou para ser pastor. Deus confirmou no coração da pastora Thaisa que eu seria pastor antes de confirmar no meu coração. Mas Deus confirmou no coração dela que ela seria pastora antes de confirmar no meu que eu seria e que ela seria. A pastora, nessa questão lá no concílio, passou de primeira. Eu que fiquei para recuperação. Eu fiquei de RO. Ela não, ela passou de primeira. Eu e a pastora Thaisa somos pastores dessa igreja, assim como outros pastores também são. Eu entendo o que Deus tem para a minha vida nesse projeto chamado igreja. E eu também entendo o que Deus tem para a vida da pastora Thaisa, minha esposa, nesse projeto chamado igreja. Embora nós tenhamos o mesmo alvo, que é glorificar o Senhor através das nossas vidas, cumprir o chamado dele, obedecermos a ele, sendo pastores, eu entendo que o chamado dela é muito diferente do meu. E ela entende que o meu chamado é muito diferente do dela. Eu não me vejo, sinceramente, eu não me vejo como a pastora Thaisa. No sentido de descer de um avião, deixar a mala, trocar, na verdade é trocar de roupa, usar a mesma mala e daqui a pouco está saindo de novo. Gente, para mim deixar a igreja é um parto de ouriço. Eu fico extremamente desconfortável. Quando eu sou convidado para ministrar em outra igreja, principalmente em outra igreja, gente, pensa num cara que fica meio, sabe, um peixe meio fora d'água. Pastora Thaisa não, gente boa. Para mim sair de casa, para mim deixar a casa, deixar os filhos, gente, não é fácil para mim. Pastora Thaisa, não que ela não ame os nossos filhos, não que ela não ame a nossa casa, mas ela faz com uma tranquilidade, não é? Inclusive, gente boa, pastora Thaisa, se prepare aí, porque acho que nós vamos ver a pastora Thaisa só em dezembro, porque ela está com compromisso aí quase todos os finais de semana, em outubro e em novembro também. A agenda dela está cheia. Começo de novembro vai para Fortaleza, depois provavelmente vai para Florianópolis, depois vai para não sei aonde, depois vai no... É o chamado dela.
É o chamado dela, não é o meu chamado. Eu não quero viver o que Deus tem para ela, mesmo porque eu morreria ali, eu machucaria ali também. E ela não pode querer viver o meu chamado, e nem querer que eu viva o chamado que é dela. Então, qual a minha função nessa família e nesse projeto de Deus? É dar os ombros para ela e deixar com que ela voe para onde Deus tem para a vida dela. E qual a função dela? Dar os ombros para mim, para que eu voe naquilo que Deus tem para a minha vida. Você entendeu, gente boa? E não tem chamado melhor, e não tem chamado maior. Tem o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida e para a vida dela também. E quando nós entendemos isso, nós vivemos o que o Salmo 37 diz. E eu quero terminar daqui a pouquinho dando um testemunho do que algo que aconteceu na minha casa esses dias. Olha só, o Salmo 37, versículo 4, diz assim, e eu gosto muito dessa versão NVT. Eu gosto muito dessa versão NVT nesse Salmo. Que ele diz assim, ó, busque no Senhor a sua alegria. Busque no Senhor a sua alegria. Não é busque a sua alegria para que o Senhor a dê. Busque a sua alegria e peça para que Deus a conceda. Busque no Senhor a sua alegria. Que o Senhor seja a sua alegria. Em versões aí, outras versões, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E a parte B fala assim, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Busque a sua alegria. Busque no Senhor a sua alegria. E Ele lhe dará os desejos do seu coração. Você quer que os desejos do seu coração sejam atendidos por Deus? Busque nele a sua alegria. Isso muda a chave. Isso muda a nossa história. A pastora Thaisa não está aqui. Vocês perceberam, né? Espero que vocês tenham sentido falta dela. Né? Sentido falta no sentido da ausência dela. Né? Não na dependência dela. Mas a pastora Thaisa não está aqui. A pastora Thaisa hoje está no Egito. A pastora Thaisa hoje está no Egito. E, queridos, eu sou tão grato a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque Deus é aquele que tem prazer em nos abençoar. Em suprir e realizar os desejos do nosso coração, dos nossos corações, quando nós buscamos nos alegrar nele. Sabe, desde que eu me converti, ou até mesmo antes de eu me converter, a pastora Thaisa sempre falou que ela tinha um desejo muito grande de conhecer Israel. Eu escuto isso desde que a pastora Thaisa se converteu. Mesmo porque a família da pastora Thaisa, né, os ancestrais da pastora Thaisa, o bisavô da pastora Thaisa veio de Jerusalém. Parte da família da pastora, o sobrenome é Abraão. Ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e da pastora Thaisa também. Está ali, ó, está ali com Abraão. E esse era um grande desejo dela. Mas não era um desejo de estar ali por fazer turismo. Porque há muitas pessoas que vão para Israel para fazer turismo. Mas há muito tempo a pastora Thaisa tem esse desejo. E nós já tivemos outras oportunidades, sim, financeiramente falando. Nós já tivemos outras oportunidades de enviá-la. Uma delas foi quando eu saí da minha empresa, que eu fui, né? Ela já contou essa história para você, quando a empresa me demitiu, aquela multinacional que eu trabalhei 10 anos ali. E como era uma multinacional e tudo pagava dentro da regra, tudo era muito certinho,
todas as comissões eram dentro da folha de pagamento, todos os prêmios dentro da folha de pagamento. Então foram 10 anos de trabalho e 10 anos de verbas rescisórias, né? Então foi um bom recurso que nós recebemos. Mas naquele momento nós não empreendemos nisso, mesmo porque boa parte daquela rescisão foi colocada aqui, né, Cleberson, que quando nós estávamos reformando isso, chegou um momento que, né, a conta da igreja ficou um pouquinho apertado, parte daquela rescisão foi empregado aqui. Outro momento que nós tivemos aí um recurso que nós tínhamos recurso suficiente para que ela fosse, foi agora, no começo do ano. Na verdade não foi agora, foi há alguns anos atrás, quando minha sogra faleceu e deixou um pouco de recurso para ela e para o irmão dela, e era o suficiente para ela ir. Mas ela quis honrar a memória da mãe e cumprir um desejo que a mãe tinha de levar as crianças lá para os Estados Unidos, para a Disney, e foi com esse recurso que nós fomos lá para os Estados Unidos e no começo do ano. Mas esse ano, nós tínhamos feito os planos. E o nosso plano foi frustrado. E foi um tempo que e foi em relação ao plano dela ir para lá. E nós tivemos aí uma decepção. Coisa muito íntima nossa. E foi um tempo que nós choramos, né? Porque nós entendemos que aquele sonho, aquele projeto, aquele desejo que ela tinha, na verdade, aquele desejo de conhecer Israel ficou longe depois dessa decepção que nós tivemos. Mas aí, dentre um choro e outro, né, não foi de revolta. Não foi de revolta. Muito pelo contrário. Nós adoramos o Senhor. Falou, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Esse choro não é de revolta. Nós só estamos tristes. E nós choramos, nossa casa nos viu chorando. Mas ali Deus falou para mim uma coisa. Falou, Thaisa, sabe, querida, nós aprendemos o que Salmo 37 fala. Buscar a nossa alegria no Senhor. E esse é algo que nós vivemos aqui. Então, certamente a parte B do versículo também é para mim e para você. Humanamente falando, nós não temos aí, financeiramente falando, recursos para você ir para Israel agora. Até tínhamos. Não temos mais. Mas se esse é um plano de Deus para a sua vida, e se esse é um desejo seu, eu creio que Deus vai fazer. Então nós vamos buscar uma agência, nós vamos buscar um lugar para que você vá. A gente parcela aí, né? Em vez de receber boleto, a gente recebe um carnê das Casas Bahia. E você, se esse é o projeto de Deus, esse é um projeto de Deus, um desejo seu alinhado ao coração de Deus, acontecerá. E aí nós fomos buscar uma agência. E aí nós buscamos e acertamos os detalhes, né? Para que ela fosse em setembro do ano que vem. Nós até pensamos em fazer uma caravana com a igreja. A pastora e mais alguns irmãos que desejassem. Mas nós entendemos que não era o tempo de caravana. Que era um tempo da pastora, Thaisa. Era um projeto de Deus para a vida dela. E nós recebemos uma palavra que muitos iam para Israel para fazer turismo, outros iam a Israel porque tem muito dinheiro, outros iam a Israel para apenas acompanhar uma pessoa e às vezes pessoas famosas. E nós entendemos que não era isso, que Deus tinha um encontro marcado com ela lá em Israel. Foi essa palavra que Deus nos deu. E aí nós oramos, fechamos o contrato. Isso faz uns 10 dias atrás. No máximo 15 dias atrás. Até que na quinta-feira passada. E nós fechamos o pacote small, o menor pacote, né? Um pacote de 12 dias para ela conhecer Egito e Israel, que era o que ela queria. E aí na quinta-feira passada,
se não foi na quinta, foi na sexta-feira, o dono da agência nos liga, que é pastor, inclusive, pastor Ricardo. E que Deus nos aproximou de uma forma que a gente nem entende como. Né? Nós já fomos orar até por familiares que ele tem aqui em Boa Vista. E Deus nos aproximou, só Deus faz. E aí ele falou assim para a pastora Thaisa: pastora, olha, Deus ouve muito suas orações, inclusive se puder orar para mim, por favor, ore. Ele falou assim: pastor, eu tenho uma desistência numa caravana. E essa caravana é a melhor caravana que eu tenho. É a maior caravana que eu tenho. A caravana, ela vai ficar não 12 dias como você tinha contratado. Essa caravana ficará 19 dias. Além de Egito e Israel, que é o seu sonho, essa caravana vai passar por Dubai, Abu Dhabi, Egito, Israel e Jordânia. Pastor, essa desistência aconteceu e eu senti no coração de passar para você. Só que, pastora, essa caravana é muito cara. É muito mais cara do que aquela. Mas Deus também colocou no meu coração de te abençoar. E você... E você pagará apenas os encargos da remissão e parte do custo dessa viagem. Só que tem um problema, pastora. Você tem que embarcar na terça-feira que vem. Isso era quinta ou sexta-feira, gente boa. Pensa num negócio aqui que é de Deus. E ele falou: pastora, só tem um problema. A gente tem que pedir para reemitir essas passagens lá em Dubai, porque foi lá que foi gerada essa passagem. Então fica na expectativa aí, né, do que Deus vai fazer. Querido, sabe que horas que foi confirmado isso? Era terça-feira, 10h30 da manhã, cara. E a pastora Thaisa tinha que embarcar na terça-feira à noite, lá. E aí, queridos, eu entendo como vale a pena nós sonharmos os sonhos de Deus pelas nossas vidas. Porque Ele nos assiste nos detalhes. Ele cumpre o seu querer. Ele tem prazer em nos abençoar. Sabe? Esse Deus não é um Deus exclusivo de uma família ou de uma pessoa. Esse Deus é o meu Deus e o seu Deus. Mas quando nós vivemos assim como Moisés quis viver, para cumprir o sonho de Deus através da vida dele, Deus faz coisas tremendas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas e maravilhosas para fazer na sua vida também. Então, querido, Deus está fazendo algo para a pastora Thaisa cumprir um desejo no coração dela, muito maior do que ela tinha. Ela não estava nem interessada em Dubai, Abu Dhabi, nem sabia para onde ficava isso aí. Mas Deus deu muito além do que ela pediu e do que ela desejou. Inclusive, nem adianta, não sei se está tentando falar com ela, mas não vai conseguir, gente boa. Nós estamos com maior dificuldade também de falar, né, porque fuso horário completamente diferente. Nosso plano de internet lá não funciona, né? Tudo muito de corrido, não deu tempo da gente se organizar em quase nada. Mas então, se você precisar de alguma coisa, conte conosco aí, porque a pastora Thaisa só vai chegar no dia 28 aqui, e já no dia 29 ela já vai pregar num outro lugar, aí só no dia 30 ela vai estar aqui, acho que no dia 2 ela já está indo embora de novo, e eu sou muito grato a Deus porque Ele tem feito nas nossas vidas. Mas sabe por quê? Porque nós decidimos viver os sonhos de Deus para nós. Quem está afim de viver os sonhos de Deus para a sua vida? Eu queria que você ficasse em pé, que nós vamos orar e agradecer esse Deus. E agradecer esse Deus. Agradecer esse Deus. Porque Deus é bom. E os planos dele são muito melhores do que o meu e o seu. E como vale a pena investir a nossa vida para que o plano dele se cumpra através de mim e através de você. Amém? Feche seus olhinhos aí. Feche seus olhinhos.
Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é dele, Deus, que poderia fazer tudo sozinho. Obrigado porque o Senhor é o Deus que tem poder para fazer tudo sozinho. O Senhor tem poder para fazer a tua vontade, independente de nós. Na verdade, até mesmo quando nós nos afastamos do Senhor lá no Éden, quando nós pecamos contra o Senhor, através da vida do primeiro casal, Adão e Eva, quando nós pecamos lá atrás, o Senhor podia apertar um botão de reset e começar tudo de novo. Mas o Senhor nos amou tanto que decidiu pagar o preço para nos ter junto ao Senhor. E obrigado, Pai, porque o Senhor tem todo o poder para cumprir a tua vontade aqui na terra, independente de nós. Mas nós queremos te agradecer porque nesse projeto de igreja, esse projeto do Senhor de eternidade, esse projeto de eternidade, o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama. Obrigado, Pai, porque sonhos e projetos devem estar alinhados ao teu coração, independente qual é o sonho e o projeto que o Senhor tem para nós. Não tem sonho maior, não tem sonho menor, não há mais importante ou menos importante. A relevância é quando ele está em concordância com o teu coração e nós nos submetemos à tua vontade, assim como Moisés fez. Não era o plano exatamente que Moisés tinha para a vida dele, mas quando o Senhor se revelou e quando o Senhor mostrou o que o Senhor tinha de desejo no seu coração para que Moisés cumprisse, ele se coloca no centro da tua vontade. E ali, a partir daquele momento, a vida de Moisés tem um norte. Moisés nunca mais negociou o seu chamado, nunca mais olhou para outras coisas. E tudo que Moisés fazia em direção a esse norte, a esse desejo, a este sonho. E acima de tudo, Moisés queria que o Senhor fosse glorificado, que o Senhor fosse exaltado, que o Deus de Israel fosse reconhecido, que o Deus de Israel se tornasse famoso, que o Deus de Israel fosse visto como o único Deus, que a glória fosse toda dada ao Senhor. Nunca Moisés quis que a glória fosse dele, nunca Moisés quis dividir a glória do Senhor, nunca Moisés usurpou a ser igual ao Senhor, ser igual ou competir com a glória do Senhor. Moisés nunca foi dirigido pelo ego, pela vaidade. Moisés reconhecia o chamado dele e reconhecia o chamado dos irmãos dele. Pai, nessa série de ministrações que nós intitulamos como Vivendo os Sonhos do Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor tem coisas para ser ministradas nas nossas vidas. Nós temos a certeza de que o Senhor tem coisas para trabalhar nas nossas vidas. E nós queremos aí nos sujeitar à tua vontade. Nós queremos nos sujeitar à tua vontade, como a Sarinha abriu o culto, fazendo menção àquele texto de Tiago. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que nós temos ouvido. E não é de hoje que o Senhor fala desse púlpito a respeito de nós nos alinharmos a nossa vida à tua vontade. Ao teu querer, ao teu chamado. Salmos capítulo 37 fala que nós devemos buscar no Senhor a nossa alegria. E quando nós buscamos isso, é uma verdade absoluta. E quando isso é uma verdade absoluta, quando isso passa de ser uma poesia, quando isso passa de ser uma palavra solta, quando isso passa de ser não só um versículo decorado, mas passa a ser vivido verdadeiramente nas nossas vidas, a parte B desse versículo se cumpre. A parte B desse versículo se cumpre. O Senhor nos dá os desejos dos nossos corações, mesmo porque os desejos dos nossos corações nunca estarão
longe da tua vontade, porque cada um dos nossos desejos nos levará a viver o sonho do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu creio que essa noite, todos que estamos aqui, tem sonhos e projetos do Senhor colocados nesses corações. Cada um de nós, e aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo também, tem planos de Deus para as suas vidas. Nós queremos nos sujeitar a isso. Nós queremos nos colocar no centro da tua vontade. Nós não queremos mais andar por caminhos que o nosso coração, os nossos passos, os nossos pés queriam andar. Nós queremos andar segundo a tua vontade, porque a nossa alegria é alegrar o Senhor, porque a nossa alegria é fazer o Senhor feliz. A nossa alegria é saber que o Senhor sorri com as nossas atitudes. Então, Pai, que a tua vontade, que o teu querer se cumpra em nós, em cada um de nós, e que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Nós queremos te agradecer. Agora eu não falo apenas como marido da pastora Thaisa, eu falo como pastor dessa igreja e também pastor da pastora Thaisa. Eu quero te agradecer porque o Senhor provou da tua fidelidade para com a nossa pastora, porque o Senhor cumpriu um desejo do coração dela, mas nós reconhecemos que isso não é fruto da sorte, não é algo normal, não é nem porque nós temos condições financeiras, mas é porque a pastora Thaisa decidiu buscar no Senhor a sua alegria, porque ela entende o seu chamado, porque ela tem vivido o seu chamado, porque a nossa família entendeu o chamado da pastora, porque essa igreja entende o chamado da nossa pastora. E isso é o que nós queremos, não só para a pastora Thaisa, mas para todos nós. Nós que te agradecemos porque o Senhor tem abençoado ela, e como o Senhor usou bocas de pessoas que nem sabiam que ela estaria lá, mas falaram para ela que Deus tinha marcado um encontro com ela lá, que realmente ela possa encontrar o Senhor. Eu sei que o Senhor nunca a abandonou e ela nunca se afastou do Senhor, mas eu creio que há um encontro especial marcado para o Senhor, para ela viver lá. Tem algo espiritual para ela viver lá, e que o Senhor esteja com os céus abertos sobre a vida dela, e que realmente ela tenha uma experiência muito mais do que uma viagem, muito mais do que um turismo, mas ela tem uma experiência espiritual tremenda na tua presença. Que revelações do alto, que revelações dos céus sejam derramadas sobre o coração dela, que ela volte completamente diferente do que ela foi, que ela volte completamente diferente do que ela foi, no sentido de ter mais revelações, mais visões. Que o Senhor use cada vez mais a nossa pastora como uma palavra profética para essa geração, para esse tempo, e que a glória seja sempre dada ao Senhor, sempre dada ao Senhor, sempre dada ao Senhor. Que a nossa vida, que a minha família, que a cada família dessa igreja, que essa igreja viva para a glória do Senhor, viva para a glória do Senhor. Nós queremos os teus planos, nós queremos os teus sonhos, nós queremos os teus projetos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, Deus colocou no meu coração, pode continuar aqui de louvor. Deus colocou no meu coração que há pessoas aqui que precisam voar. Há pessoas aqui que querem voar. Há pessoas aqui que têm um grande desejo de voar naquilo que Deus tem para a vida delas, no sonho que Deus tem para a vida delas.
mas que ainda não estão vivendo isso. Ainda tem coisas que acontecem, coisas que não fluem, coisas que simplesmente não vão. Pode ser no seu chamado, pode ser na sua casa, pode ser nos seus negócios, pode ser na sua saúde. Eu não sei onde é, mas eu queria orar para que isso que está travado aí, para que seja destravado em nome de Jesus. Para que você hoje faça uma oração e falar: Senhor, esse cântico que nós estamos ministrando, que eu ministrei, é exatamente isso. Eu vou sonhar os teus sonhos, os teus projetos passam a ser os meus projetos. Eu quero me alegrar no Senhor e só no Senhor. Eu quero cumprir a tua vontade. E tudo aquilo que está travado, que seja destravado em nome de Jesus. Amém. Coloca a sua mão no seu coração se você é uma dessas pessoas. Coloca as suas mãos no seu coração. E eu quero que te dirigir numa oração agora. Querido, não importa quem está do seu lado. Não importa se do seu lado tem a sua mãe, se tem o seu pai, se tem o seu marido, se tem a sua esposa, se tem um pastor, se tem uma pessoa que você nunca viu. Não importa. Você precisa abrir a sua boca agora, sem constrangimento, e declarar a Deus que hoje você decide aí viver os sonhos dele, viver os planos dele, olhar para o seu chamado, viver aquilo que ele tem para você, para que então sua vida rompa, aquilo que está bloqueado não seja mais bloqueado, que Deus seja glorificado através da sua vida, que Deus te dê grandes revelações, que você não precisará mais buscar revelação através da boca de outras pessoas, mas Deus se revelará a você através da sua palavra. Deus te dirigirá através do teu Espírito e Ele será glorificado, na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, porque isso estará alinhado ao coração de Deus. Então, sem constrangimento, mas abra seu coração para Deus agora. Se você sentia que alguma coisa não estava fluindo, alguma coisa que não estava voando como você imaginava, como você desejava, como você ansiava, essa é a noite para isso romper e você viver realmente tudo que Deus tem para a sua vida. Então coloca a sua mão no seu coração e se você se sente assim, então você vai orar, mas orar para que o reino que nós não enxergamos, que é o reino espiritual, que Ele veja isso em concordância com o teu coração, que não seja apenas uma oração comum, uma oração direcionada por um pastor, mas uma oração que brote lá do mais profundo do teu coração e seja a verdade absoluta. Então você vai colocar a mão no seu coração e erguer uma mão para o alto, uma mão no coração, uma mão para o alto, e vai falar assim: Senhor meu Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor é o Deus que nós cantamos aqui, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus que tem planos e projetos para a minha vida. Hoje, nessa noite, eu estou me colocando em submissão a esses planos, a esse projeto. Pai, eu quero ser como Eu quero ser como teu servo Moisés,
que quando o Senhor se revelou a ele e mostrou qual era o seu sonho para a vida dele, ele se colocou em concordância com a sua vontade. Hoje, nessa noite, eu quero declarar com a minha boca que os meus sonhos, os meus projetos são fazer a tua vontade, cumprir o teu querer, me sujeitar ao Senhor. A minha alegria é fazer o Senhor se alegrar. Por isso eu cumprirei aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu valorizo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te agradeço, porque são planos bons, porque tem a ver com a tua glória. E a minha vida é para te glorificar. A minha vida é para te glorificar. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, por conta desse alinhamento, por conta desse posicionamento espiritual que eu estou tendo hoje, eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar que nada mais estará travado, estará preso. Eu andarei na unção do teu Espírito, eu voarei na unção do Senhor. Em nome de Jesus, eu abro minha boca e declaro que todos os planos, que todos os projetos que o inimigo tinha para minha vida estão falidos. Mas todos os projetos que o Senhor tem para minha vida e que são para a glória do teu nome, não ficarão mais parados. A minha vida é para a glória do Senhor. E eu ando na unção do teu Espírito. Eu não serei mais abalado, eu não serei mais impedido, porque eu sei que o Senhor é meu abrigo. E eu louvo ao Senhor mais uma vez. A minha palavra, mais uma vez nesse cântico, é uma palavra profética sobre a minha vida. Em nome de Jesus.